Ó, já aviso que eu não sou muito acostumada com microfone. Pode ser que dê uma estourada eventualmente. Mas, primeiramente, eu quero agradecer demais o pastor pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sensacional. E, bom, eu estou aqui atrás, estava com cabelo vermelho nessa época, a cara de feminista estava pior ainda. É difícil, mas já me livrei desse mal, embora às vezes eu sinta saudade. Eu me identifico muito com o pastor, principalmente logo no comecinho, quando o evento começou, que ele falou muito da quebra de expectativa, principalmente estética, né? Muita gente olha e pensa, tatuado demais para ser pastor, né? No meu caso, era um cabelinho colorido demais, carinha de feminista e tudo mais, mas a gente acaba dando uma quebrada, justamente eu acho importante até para a gente quebrar esse estereótipo, né? Essa barreira, justamente para atrair mais gente da nossa cidade. Porque é muito importante você mostrar para as pessoas que a gente não precisa se fechar numa bolha estética. Isso é o de menos. O que o pastor acabou de falar aqui é fenomenal e é muito sobre isso que eu vou falar agora. Ele falou, o principal problema do Brasil é a imoralidade. E é perfeitamente esse o ponto. Ele me convidou para falar sobre feminismo, os efeitos do feminismo sobre a mulher moderna, obrigada, que é justamente a minha pauta principal. Eu tenho 3 frentes de ações. Eu falo sobre feminismo, eu falo sobre aborto, eu falo sobre ideologia de gênero. Por que eu falo sobre essas 3 coisas? Porque uma precisa da outra para existir. Uma não existe sem a outra e uma mantém a outra firme, uma criou a outra. E eu, sinceramente, acho que são os principais males que a gente tem no Brasil. E como mulher de lugar de fala, eu vim falar sobre tudo isso com vocês hoje. Então, vou pedir perdão pela carinha de feminista, mas vamos começar. Como o pastor bem disse, o principal problema é a imoralidade. E é nisso que o feminismo se baseia, desde o seu fundamento. A gente tem muitas feministas dizem que é o documento fundador do movimento. É um livro chamado Declaração dos Direitos da Mulher, escrito por uma proto-feminista. Proto vem do grego protos, significa aquilo que vem antes. É uma mulher que tinha pensamentos extremamente feministas antes do feminismo sequer surgir. Ela chama Mary Wollstonecraft. Ela é mãe da Mary Shelley, a mulher que escreveu Frankenstein. E ela escreveu esse livrinho lá pelo final de 1700, é bem antigo, 1770, 1780, agora eu não me lembro bem. E ela era uma mulher promíscua. Já começou nela. Em 1700, você ser uma mulher promíscua era uma grande quebra de padrão. Era algo muito mais incomum. Infelizmente, hoje em dia, já virou o padrão você ser uma mulher promíscua. Naquela época, era algo totalmente revolucionário. Ela já chegou a propor trisais para homens pelos quais ela se apaixonava, mas que não queriam nada contra ela. Um dos grandes amores da vida dela foi um homem que era extremamente contra o casamento. Quando ele quis dar um pé na bunda dela, ela falou, não, pelo amor de Deus, pode ficar com a outra, desde que você fique comigo também. Então, já começa errado. Depois a gente tem uma enxurrada de mulheres indecentes que vieram depois. A mais famosa delas é a Simone de Beauvoir, que era casada com um pedófilo. Ela mesma era uma pedófila, aliciava as próprias alunas refugiadas, dizia para os pais que ia oferecer abrigo para as meninas e enfiava elas num triângulo amoroso extremamente tóxico. Teve meninas se matando, enfim. É uma coisa horrível. E então você percebe que a base, a fundação desse movimento, que hoje em dia dita grande parte de tudo que acontece na nossa sociedade, é uma base promíscua. São mulheres que pegam os seus próprios fetiches, os seus próprios desejos, a sua própria imoralidade e as suas próprias frustrações e transformam isso em pauta política. E elas tentam convencer todas as outras mulheres de que os problemas pessoais dela são um problema estrutural. São um problema que abrange todas. Ontem, quando a gente chegou de viagem, eu, o Lucas e o Fernando, a gente veio com um carro que o pastor providenciou para a gente estava conversando sobre uma menina, uma feminista famosa na internet, e a gente estava falando do quanto que a gente sente até dó dessa menina. Porque você vê que ela é uma menina que, assim como a maioria dos grandes nomes do feminismo recente aqui no Brasil, elas vêm de famílias extremamente desestruturadas. Um histórico de abuso por parte do pai, uma mãe extremamente ausente. E elas veem esses problemas pessoais que acontecem na vida delas e elas enxergam aquilo como um problema estrutural. Como se o meu pai não presta, portanto, a paternidade é um problema. Certo? A minha mãe não presta porque a maternidade foi um problema na vida dela.
Então, elas se baseiam nisso, em problemas pessoais delas, frustrações pessoais, desejos pessoais, e elas transformam tudo isso em pauta política. Sendo que não reflete a realidade da maioria absoluta das pessoas, mas as pessoas acabam tentando se convencer de que sim, reflete a minha realidade, sim, eu sou uma oprimida do sistema. O movimento feminista, até mesmo o movimento feminista identitário de hoje em dia, ele segue a mesma dicotomia marxista. O Karl Marx, lá na Alemanha, dizia que você tinha o patrão malvado, o proletário bonzinho sofrido. E todos os movimentos identitários que a gente tem hoje em dia seguem exatamente essa mesma lógica, essa mesma dicotomia do materialismo histórico, de tudo que o Marx pregava. O feminismo enxerga o homem no local do patrão e a mulher no local do proletariado. O movimento negro, o BLM, que o pastor acabou de citar, que destruiu um pedaço dos Estados Unidos, incendiou lojas, destruiu comércios, acabou com a vida das pessoas, enxerga o branco como o patrão malvado. Não só o branco. Tem outras raças que eles enxergam como opressoras também. E o negro e algumas outras raças que eles enxergam como oprimidas, como se fosse o proletariado tadinho. E o branco é o patrão malvadão. O movimento LGBT, que eu também vou falar um pouquinho dele no final, a mesma coisa. O hétero é o patrão malvadão, é o heteronormativo. Existe uma feminista que fala sobre heterossexualidade compulsória. Como se as pessoas fossem obrigadas pelo sistema a serem heterossexuais. E que o correto é não haver padrão algum. Por quê? Porque o homossexual, o trans, ou sei lá o quê, né? Agora são tantas denominações, fosse o coitado. Elas seguem essa dicotomia, é o dividir para conquistar. Você sempre está lidando com um inimigo e nunca com um parceiro. O homem sempre vai ser o seu inimigo, ele nunca vai ser o seu parceiro. E se ele ocupa o papel de opressor, e nós vivemos em um patriarcado, e foi ele que criou os padrões que nós seguimos, foram esses, a entidade do homem, no geral, que criou esse padrão social que nós temos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar esse padrão. Só assim a gente se livra dessa opressão patriarcal. E é isso que coloca, desde muito antigamente até as meninas mais novas de hoje em dia, essa busca maluca por quebra de padrão. E essa busca, ela traz as piores consequências possíveis. E eu vou falar sobre 3 tópicos. Vou ser breve, para encaixar no nosso tempo, não atrasar ninguém. Eu quero falar sobre educação sexual nas escolas. Eu quero falar sobre aborto. E no finzinho eu quero falar um pouco sobre ideologia de gênero, se o tempo me permitir, né? Porque o feminismo é um movimento baseado em moralidade, principalmente moralidade sexual. Ele bestializa tanto o homem quanto a mulher, ele bestializa todos. O inimigo do feminismo é o mesmo inimigo da Revolução Russa. É o capitalismo e a família tradicional. É exatamente o mesmo inimigo. Salvo algumas meninas que se dizem feministas, não fazem a mínima ideia do que o feminismo quer dizer, e estão lá só por estar e acabam não entoando esse tipo de discurso, são apenas coitadas enganadas. Mas vamos começar primeiro sobre a educação sexual nas escolas e o porquê que isso é um dos principais problemas no Brasil hoje. A intenção do feminismo, uma das intenções, é você dessensibilizar o sexo. Quando você dessensibiliza o sexo, o relacionamento sério, estável, ele perde parte do seu valor. Porque algo que era fundamentalmente parte dele se torna algo que qualquer um consegue a qualquer hora, a qualquer momento, de graça, por aí, em qualquer esquina. E quando você dessensibiliza o relacionamento sério, as pessoas não se casam. Para que me casar? Para quê? Para arriscar os meus bens? Para que eu vou me casar? E nisso você abala toda a estrutura familiar. Não tem mais. Tanto que você pode ver o aumento do número de divórcios hoje em dia. E como que você começa dessensibilizando o sexo na sociedade atual? Você ensina ele para criança, para adolescente, como se ele não fosse nada. Como se ele fosse um passatempo. Que é o que acontece hoje em dia. Qualquer um. Tem gente da minha idade, tem gente um pouquinho mais velha, mas que está mais ou menos ali na mesma geração. Tenho certeza que vocês tiveram a tal da aula de educação sexual, lá pelo 7º, 8º ano na escola. E todo mundo sabe o absurdo que é nessa aula. Inclusive, se você for pai, se você tiver um filho que ainda não tiver passado por essa aula, não deixe ele ir para a escola no dia. Tá? Eu recomendo você não deixar ele para a escola, ele não vai perder nada. A esquerda, principalmente as parlamentares da bancada feminista, aquelas deputadas, eu não vou citar o nome de ninguém, mas aquelas deputadas, até porque uma delas está me ameaçando de processo, mas elas defendem muito, muito, muito a educação sexual nas escolas. Se você vê que tem esquerdista defendendo, você já sabe que não presta.
Uma das coisas pelas quais o Bolsonaro foi muito atacado no governo dele foi porque ele tentou mudar a abordagem dessas aulas. E essas deputadas feministas, elas querem manter. Eu separei uma matéria aqui, eu acho que é da UOL, enfim, é do Leonardo Sakamoto, aquele esquerdistinha. E ele começa, é uma matéria de 2020, quando o Bolsonaro trouxe essa história de tentar mudar a abordagem da educação sexual nas escolas. Leonardo Sakamoto diz assim: o governo Jair Bolsonaro estuda criar um programa para incentivar a abstinência. Ele quer combater a gravidez na adolescência, estimulando os jovens a não fazerem sexo, o que obviamente não vai funcionar. Ora, calma aí. Como não vai funcionar, né? Se você estimula a não acontecer, pô. Uma das coisas que o feminismo fez foi fazer as pessoas esquecerem que a gravidez é a consequência natural do sexo. E que, a partir do momento em que você faz, você assume o risco daquilo acontecer. A educação sexual nas escolas, hoje em dia, ela é pensada para, diferente do que a bancada feminista, no parlamento de esquerda quer que vocês pensem, ela é pensada para ensinar crianças a transar. A ver o sexo como se ele não fosse nada, como se ele fosse um passatempo. Vamos fazer de forma segura, entre muitas aspas, e está tudo bem. Mas a esquerda vai dizer que ela serve para diminuir o número de abusos, né? Eles sempre pegam para o emocional. Não, porque a gente vai ensinar isso para crianças de 12 anos, para elas aprenderem a identificar e combater abuso. Não, é porque a gente não quer o aumento das DSTs. Não, porque a gente quer impedir a gravidez na adolescência. Só que desde o momento em que esse método de educação sexual passou a ser adotado nas escolas, o que aconteceu? O número de DSTs entre adolescentes explodiu. O número de gravidezes na adolescência, principalmente entre meninas solteiras, explodiu. E o número de abusos não diminuiu, nem perto. Então, se você tem 3 propostas principais e o seu método não está atingindo nenhuma dessas propostas, ou ele está dando, ou você está exercendo ele de forma errada, ou a intenção no final não era essa, né? É bizarro. É muito bizarro porque você crescer, você está na escola com 12 anos, e vem uma professora, como aconteceu na minha escola, tá? A professora levou 2... um rosa e um roxo, para a gente aprender a colocar camisinha dentro da sala de aula. Eu tinha 13 anos, né? Bizarro, bizarro. E aí vira aquela zona, e no fim ninguém aprende nada. Você só aprende o que você não deveria aprender, coisas que não cabe à escola ensinar. E você sai daquela aula enxergando o sexo como algo que, tá, beleza, é assim que faz. Legal, então. Pronto, acabou. Você dessensibiliza o sexo. Ele se torna um passatempo. A escola é foda com isso. Eu lembro, o Evandro, no começo, antes do almoço, mostrou uns videozinhos de casos, de coisas acontecendo nas escolas. E na hora que ele mostrou aquele vídeo, eu até anotei aqui para não esquecer de comentar. Me ativou uma lembrança. No nono ano eu tinha 14 anos, eu acho, na escola. E era uma escola pública, na cidade de Itatiba, e tinha um ensaio para a festa junina, né? E não tinha um coreógrafo, óbvio. Quem estava ensinando a coreografia para os alunos eram 2 professores, o professor de matemática e a professora de português. E era uma dança diferente para os meninos e para as meninas, que no final a dança se conectava. Como que essa dança se conectava? Eu assisti o ensaio, mas eu não participava. Nunca gostei dessas coisas, mas eu sempre saía da aula para assistir o ensaio, porque todo mundo gosta de sair no meio da aula, né? E eu estava sentada na quadra assistindo o ensaio, e as danças da mulher e do homem se conectavam como? A cena foi bizarra. O professor parava na frente da professora, que estava ensinando a coreografia, que todos os adolescentes iam ter que repetir, e tocando um funk de fundo, a professora rebolava até o chão, até aqui, no professor, e ficava enrolando ali um tempinho, e depois levantava e virava de costas e ficava rebolando na frente dele. Para a escola, a partir de 12 anos, para as crianças dançarem. E todo mundo dançou, né? Você ganha nota quando você dança na festa junina, né? Todo mundo dançou. Então, você tem a escola como um dos principais agentes de banalização do sexo na vida de crianças e adolescentes. Isso é extremamente perigoso. É muito perigoso porque ele vira só um nada, uma coisa ali normal, corriqueira, que todo mundo faz o tempo todo. Inclusive, é por isso que a gente vê tantos filmes no cinema americano que a menina virgem na escola é a menina zoada, é a menina que ninguém quer estar perto, né? O menino virgem é o cara que todo mundo zoa. Ai, olha que escroto, ele é virgem, né? E essa dessensibilização do sexo, ela dessensibiliza a própria maternidade em si.
Porque, como eu falei, a pessoa esquece que qual que é a consequência de uma relação? A consequência natural. Hoje em dia existem formas de você evitar essa consequência, mas como as próprias feministas dizem, nenhuma delas funciona 100% do tempo. Sabendo que nenhuma delas funciona 100% do tempo, você está assumindo um risco. Qual que é a única consequência? A gravidez. Ou uma doença, mas a gravidez. E quando você dessensibiliza as relações, você dessensibiliza a gravidez. Você esquece que essa gravidez é uma consequência. E quando ela acontece, ela é tratada como tão nociva quanto uma DST. Sabe, tem gente que prefere pegar AIDS do que engravidar. E disso surge a mentalidade abortiva. E a mentalidade abortiva, eu sempre falo, é a pauta mais importante de todas. Porque se você morre antes de você nascer, nenhum outro direito seu importa. Você morreu. Você não tem mais nada. Você morreu. O seu direito à vida, quando ele lhe é privado, não importa quantos outros direitos você possa ter depois que você nasça. Você não teve o principal. E o movimento feminista faz uma lavagem cerebral tão grande com essa dessensibilização do sexo, que você vê mulheres lutando pelo direito de matar os próprios filhos. Você vê feministas que já tiveram seus filhos reconhecendo que, até certo ponto da gravidez, não é um ser humano. Isso é bizarro. Você troca... Olha o quanto é pesado isso. Um bebê por um orgasmo. É assim... É o cúmulo do egoísmo, da maldade humana. Por quê? Porque as mulheres e os homens, eles querem as ações, mas eles não querem as consequências das ações. Vamos fingir que essas consequências não existem. E quando essas consequências baterem na nossa porta, a gente mata a criança. E continua com as mesmas ações, esperando que essa consequência não aconteça de novo. Mas se acontecer, a gente mata de novo. Por quê? Né? Tá tudo bem. Elas falam como se fosse uma grande liberação da mulher. Matem os seus filhos. Quem dá graças a Deus a isso é o homem promíscuo, né? Eu posso catar qualquer mulher que eu quiser, se eu engravidar ela, qual que vai ser a consequência? Nenhuma. Eu mando ela matar o filho que é... Independente se ela queira ter ou não, eu falo, tá, se você não abortar, eu te largo sozinha. O que uma mulher desavisada vai fazer? Né? Ainda mais com o trabalho midiático que é feito para que as próprias mães não saibam que o filho delas é de fato o filho delas até certa idade. Então, a maternidade, ela perde totalmente o seu valor, porque o feminismo incentiva que as mulheres sejam iguais ao mais cafajeste dos homens. Não é ser igual ao homem, é ser igual ao mais cafajeste deles. Porque o homem traía a mulher antigamente e a mulher não podia. Tá, então você quer fazer igual? Como assim? Trair é bom agora? Você quer fazer a mesma coisa? No aborto, elas usam muito o seguinte argumento. O homem já aborta quando ele abandona o filho. Tá, e você acha isso bom? Você quer fazer igual? Você quer fazer ainda pior? Você quer, de fato, matar a criança? Então, o feminismo, ele leva à repetição dos piores vícios que qualquer homem possa ter. E a maternidade vai perdendo o seu valor com o tempo e a mulherada esquece que literalmente todo o corpo dela é feito única e exclusivamente para o momento em que ela vai ser mãe. Todo o ciclo hormonal dela, toda a estrutura óssea dela, tudo nela é feito para o momento em que ela vai ser mãe. Então eu preciso ser mãe? Não, se você quiser não seja, mas você tem que reconhecer que é para isso que o seu corpo serve. E interromper uma gravidez, um aborto, é totalmente antinatural e não pode de forma alguma ser visto como saudável. Ele vai contra o mais básico da natureza humana, que é a reprodução, é manter a espécie viva. Ele vai contra o mais básico de qualquer pessoa. A gente viu no Enem, o tema da redação foi... As mulheres, eu não lembro exatamente o termo, era uma frase muito grande, mas era tipo, o trabalho doméstico que as mulheres fazem que é invisível para a sociedade. Quando você vai ler os textos de ajuda desse tema, são textos falando que, por exemplo, porque ela é mãe, ela fica em casa e ela cuida dos filhos e ela não recebe uma medalha por isso. Só que é meio bizarro você querer receber uma medalha por isso, porque você é a mãe, é a sua função, é o que você tem que fazer. E você só tem que querer ser reconhecida dentro da sua casa. Você não tem que esperar que o mundo inteiro passe a mão na sua cabeça. Porque você está fazendo o básico que você tem que fazer, que é, a partir do momento que você se torna mãe, você tem que cuidar do seu filho, né? Você não tem que esperar nenhuma congratulação do governo por isso. Parece algo sutil,
Mas depois, a partir do momento em que a academia começa a sustentar essa tese de que o trabalho de cuidado da mulher é invisível na sociedade, vem a deputadinha da bancada feminista, que já tem projetos de lei semelhantes rolando, dizendo que não, então a mulher tem que receber pelo trabalho de mãe. Ela tem que receber, ela fica em casa cuidando dos filhos, ela tem que receber auxílio do governo. Isso, além de igualar a maternidade a qualquer outro trampo que a mulher possa ter, vai manter mais gente ainda refém do Estado. Então, vocês veem, uma coisa vai levando a outra e vira tudo uma bola de neve muito grande. O tema do aborto... Espera aí, só um minuto. O tema do aborto é um tema que me pega bastante. Além de, só por ser assassinato de bebê, é porque eu mesma era para ter sido abortada, né? A minha mãe, quando engravidou de mim, ela não era casada com o meu pai e ela tinha hepatite C, o pior tipo de hepatite que tem. E isso gerou muita dificuldade na gravidez. Todos os médicos diziam para ela, sua filha vai nascer ou com paralisia cerebral ou com síndrome de Down. Era uma certeza. O meu pai perdeu o emprego na época, porque a minha mãe fazia tratamento na Unicamp por causa da gravidez de risco, e ele tinha que levar ela para a Unicamp todos os dias, não conseguia trabalhar, foi demitido. Até que um dia, enquanto ela estava fazendo o tratamento, chegou um médico nela. Minha mãe e meu pai eram muito pobres na época, assim, dependiam de cesta básica do emprego mesmo, dependiam de auxílio do governo. E o médico chegou para ela e falou assim, ô, dona Débora, sua filha corre o risco de nascer com paralisia cerebral, é quase certo. Se ela nascer assim, olha para a sua condição financeira. Você vai ter que passar o resto da sua vida cuidando de uma criança que nunca vai ter um pingo de autonomia. Se você quiser, a gente arranja um aborto para você. A gente resolve isso. Óbvio que a resposta dela foi não. E, no fim, os médicos estavam errados. O diagnóstico foi feito de forma errada. E mesmo que não tivesse sido, ela não sabia que o diagnóstico estava errado. Para ela, existia sim a chance de ela ter uma filha que nunca conquistaria nenhum tipo de autonomia na vida. E ainda assim ela disse não. Então, eu sou contra o aborto porque eu existo. E todo mundo que existe tem a obrigação de ser contra o aborto. Toda feminista que está lá pautando a DPF 442 e defendendo o aborto, e Rosa Weber e etc., todas elas nasceram. Todas elas nasceram. E é paradoxal você querer atribuir aos outros a morte e você só poder fazer isso porque não fizeram isso com você. Você só pode defender o aborto do filho dos outros porque a sua mãe não defendeu o seu. É extremamente paradoxal. É uma coisa muito louca. Então, no fim, olha o mundo em que a gente chega. Com todas as facilidades que a gente tem hoje, sabe? Pô, celular na nossa mão, mulherada tem anticoncepcional, não quer passar pelo transtorno da menstruação, toma um anticoncepcional, pô, tá tudo resolvido. Tá com cólica? Toma um Buscopan, tá resolvido. Sabe? São muitas facilidades. A mulher e o homem libertinos, eles podem tentar ao máximo escapar de qualquer efeito da libertinagem deles. Tudo é muito simples. Todo mundo pode resolver os problemas a qualquer momento. Tudo é muito fácil. A economia está indo bem, no geral, melhor do que era em 1700, né? Graças ao capitalismo. Então, tudo é muito simples para todo mundo hoje em dia. E ainda assim, os níveis de ansiedade são os maiores que o planeta já viu. A depressão está em patamares que o mundo nunca viu. O número de suicídios só aumenta principalmente entre esses jovens, que estão enfiados até o pescoço nas filosofias desse tipo de movimento. Eu sei que virou um clichê essa frase, mas é verdade. A geração mais livre de todas é a que mais sofre, é a mais insatisfeita. Quando você pensa nisso, você para olhar e você pensa, pô, então calma aí, tem alguma coisa dando errado nessa tal dessa liberdade, né? Talvez aquele padrão que todo mundo pôs na minha cabeça que era um padrão ruim, que era um padrão malvado, que era um padrão imposto para me dominar, talvez fosse um padrão que resistiu aos testes do tempo e só existe justamente porque deu certo. E porque trouxe consequências positivas para todo mundo, num todo, que manteve a sociedade organizada. Porque é isso que difere a gente de uma cadela no cio. É o padrão moral. É o padrão estético, tudo isso, os padrões que resistem ao teste do tempo e que se mostram eficientes no decorrer da história. É isso que mantém a gente como uma sociedade, de fato, civilizada.
Então, no fim, para essas meninas, não sobra nada depois de um tempo. Elas passam a época em que elas deveriam estar preocupadas em ajeitar a vida, construir uma família, elas passam essa época bebendo, dando para qualquer um. E, no fim das contas, quando elas estão chegando próxima dos 30, elas pensam, eu vou atrás agora, porque agora está me fazendo falta. E elas não conseguem achar, porque nenhum cara é obrigado a querer se relacionar com esse tipo de mulher. Que tipo de confiança você tem numa mulher dessas? E para ela, tudo que resta é continuar balançando a bunda na frente de uma câmera, esperando que alguém assine o plano dela no OnlyFans ou no Privacy. É muito triste. É muito triste mesmo. E aí, quando nenhum dos príncipes encantados que elas esperam aparece, a culpa continua não sendo delas. Porque o feminismo, além de ser a isenção das consequências, ele também é a isenção da culpa. A culpa nunca é sua. Está tudo dando errado na sua vida e você é mulher? Não é porque você está fazendo algo errado, é porque o mundo é machista. Então, essas mulheres passaram a vida inteira sendo promíscuas e agora não conseguem uma família normal? Não, a culpa não é de vocês. A culpa é que essa sociedade patriarcal não sabe lidar com mulheres fortes, né? Então, nada nunca é culpa delas. E a mulher feminista, ela se torna uma eterna vítima insatisfeita. Nada nunca é culpa dela e nada nunca está bom. E ela é uma coitada para o resto da vida dela. Para o resto da vida dela. As mulheres reais passam a enxergar o ser mulher como a fonte de problema dela. Ser mulher é um problema. Ser mulher me torna oprimida. Ser mulher faz com que as pessoas tenham raiva de mim. Os homens malvados me odeiam porque eu sou mulher. O ser mulher, ao invés de ser algo natural, algo normal e algo até bom, se torna o pior castigo que uma pessoa poderia receber, né? Essa é a visão que o feminismo traz. Pô, é horrível ser mulher, né? Já que todas sofrem tanto assim por causa de um problema estrutural. A feminilidade, olha só que doideira. A feminilidade na mulher se torna mal vista. No homem, é incrível. Ai, olha como ele é desconstruído. Que fofo. Ai, ele é tão afeminado. Que incrível. E a masculinidade no homem é péssima. Olha como ele é tóxico. Sabe? Mas a masculinidade na mulher, olha como ela é empoderada. Olha como ela se resolve sozinha. Que mulher forte que ela é. É uma inversão total. O conceito de mulher é destruído pelo próprio feminismo. E aí que a gente puxa o bracinho da ideologia de gênero, que pode ser um movimento à parte hoje em dia, mas que não existiria se não fosse pelo feminismo. Na terceira onda do feminismo, surgem dois nomes muito importantes, a Judith Butler e a Kate Millett. Elas começam a Kate Millett é a primeira que traz a diferenciação entre sexo e gênero, que é uma diferenciação que não existe, né? Na prática, não existe. Mas é aquilo que o pastor falou. A gente precisa dizer, a gente acha que a gente não precisa dizer o óbvio. E aí eles vão lá e eles desenvolvem umas ideias que não têm relação nenhuma com a realidade e as pessoas abraçam. Então, no fim, a gente tem mulheres de barba e homens de vestido para todo lado. Isso tudo parte do quê? Parte do eu posso ser tudo. Você pode ser tudo. Quem que começou a colocar essa ideia do você pode ser o que você quiser? É aquele bando de professor esquerdista que chega no teu filho e fala, você pode ser tudo, meu filho. Inclusive uma menina, se você quiser. Só que não, as pessoas não podem ser tudo. Não é porque você se sente uma mulher que você automaticamente se torna uma. Ou, para as mulheres, não é porque você se sente um homem que você pode se tornar um. Você não pode. Não importa quantas fantasias você use, quanta maquiagem, quantas cirurgias, quantos hormônios falsos potencialmente cancerígenos você use. Você não vai deixar de ser o que você é. Você está alimentando um monstro na sua cabeça. Eles exigem, o professor Olavo falava isso, o transgenerismo, ele é um controle de pensamento. E ele só existe graças ao feminismo. E ele é puro controle de pensamento. Você tem que negar a realidade objetiva dos fatos, de que existem homens e mulheres, e algo fora disso não é natural. Você tem que negar essa realidade e aceitar uma situação totalmente subjetiva na cabeça de um militante. Por quê? Para ele não ficar triste, para ele se sentir incluído. Acontece que não é o mundo que tem que se dobrar para você. Você que tem que se encaixar.
Você não pode esperar que todo mundo negue a realidade só para você ficar um pouquinho mais satisfeito com o seu transtorno psicológico. A gente precisa dar os nomes aos bois. É um transtorno psicológico. O pastor disse no começo, disforia de gênero. E o movimento feminista, salvo as radifens, que elas não reconhecem mulher trans como mulher. Mas o movimento feminista, no geral, ele entra nessa. E ele incentiva essa doença. E ele negligencia o cuidado que essas pessoas merecem. E no fim, quando você... Isso acontece muito no aborto também. Quando você é uma pessoa que se arrepende da transição de gênero, ou quando você é uma pessoa que se arrepende do aborto, você não tem mais movimento nenhum para recorrer. Elas botam na tua cabeça, aborta, vai ser legal. Aborta, você vai se livrar de um baita perrengue. Ou, transicione, você vai sarar a sua condição, você vai se sentir bem. Você faz. Quando não dá certo, você se arrepende, para quem que você pede socorro? Se você chega neles, você se tornou um inimigo. Você é um negacionista, você é extrema-direita. Né? Você abortou, quase morreu no processo, está sentindo uma culpa do caramba porque você matou o próprio bebê? Não, você é extrema-direita. Você arrancou os seus próprios órgãos perfeitamente saudáveis e se arrependeu? Não. Você é extrema-direita. E no fim, o que a gente tem é uma sociedade extremamente desvirtuada, pervertida, subvertida, de homens que acham que são mulheres e mulheres que se sentem na obrigação de reconhecer que esses homens são mulheres, porque senão o movimento feminista vai ficar bravo e vai expulsá-las do vale. A nossa função aqui é, como o pastor bem disse, é reafirmar o óbvio. É apenas o óbvio. É a política da prudência. É repetir o que tem dado certo durante toda a história da humanidade. Homens são homens, mulheres são mulheres. Um não existe sem o outro. A mulher precisa do homem, sim. Não adianta negar. Mas o homem também precisa da mulher, sim. E você não pode nascer um e se tornar o outro. Não pode. Se você acha que você pode, você tem um transtorno psiquiátrico. Se chama disforia de gênero. Simples. E você não pode sair matando seus próprios filhos. Né? É o óbvio. É bem óbvio. Então, a nossa função aqui é, se você ainda é muito novo, mantenha isso firme na sua cabeça. Não se dobra. Não pense que você tem que negar a realidade para não ser radical demais e agradar essa galera. Você não tem. O seu compromisso tem que ser com a verdade. Se a verdade não está do lado deles e eles vão ficar tristes com isso, o problema deles. E se você é pai, se você é mãe, tio, tia, avô, avó, não importa, bota isso na cabeça deles. Seja a autoridade dentro da sua casa e estabeleça limites e deixe bem claro que o certo é certo, o errado é errado. E o certo não se torna errado só porque ele é difícil ou ele parece radical demais. E o errado nunca vai se tornar o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O feminismo, o transgenerismo e o aborto são os principais cânceres da nossa sociedade. E um dos nossos principais focos tem que ser extirpar totalmente essas três coisas de qualquer civilização. Sem isso, a gente não progride para lugar nenhum. A gente volta para trás. É isso, galera.